atenção esse caso que a gente vai trazer agora. O Supremo Tribunal Federal começou a votação ali sobre a possibilidade de aumento de pena para punir crimes contra a honra cometidos contra funcionários públicos. A pauta gerou um bate-boca, gente, entre os ministros Flávio Dino e o André Mendonça. Nossa, Igor, a gente acompanhou aqui esse bate-boca. E aí, traz pra gente os detalhes. Pois é, André Mendonça, que foi indicado pelo ex-presidente Bolsonaro, Flávio Dino, que foi indicado pelo ex-presidente ou pelo presidente Lula. Então, só daí dá para ver que eles têm aí algumas vertentes ideológicas bem distintas. O fato é que o STF começou a analisar esse aumento de pena em 1/3 para crimes contra a honra praticados contra servidores públicos. O que é o crime contra a honra? Por exemplo, calúnia e difamação. Quando a gente xinga as pessoas de forma humilhante e quando a gente inventa histórias não verdadeiras contra essas pessoas. Se a vítima for um funcionário público, um servidor público, então essa pena pode ser aumentada em até 1/3. O crime contra a honra já está previsto no Código Penal, já é um crime, mas o que eles discutem é o aumento de pena se caso a vítima for um servidor público. O ministro Flávio Dino, ele abriu divergência, ele discordou do relator e disse que esse aumento de pena só pode acontecer no caso de calúnia. Foi quando André Mendonça falou que as pessoas têm o direito de chamar um político, por exemplo, de ladrão. Flávio Dino não gostou dessa afirmação de André Mendonça e disse que ser chamado de ladrão é algo muito grave, algo muito perigoso, que fere a honra das pessoas e que isso é sim crime, que as pessoas não têm o direito de chamar alguém de ladrão. Foi quando começou o bate-boca entre eles e o ministro Luiz Roberto Barroso. Nós temos esse trecho, vamos acompanhar. Pois não, ministro André. Ainda assim, o ladrão é uma opinião sobre a pessoa. Não é um fato específico. Ministro André, para mim é uma ofensa grave. Eu não admito que ninguém me chame de ladrão. Eu vou formar Vossa Excelência. Porque essa tese da moral flexível que inventaram é a tese que degrada o serviço público e desmoraliza o Estado. Eu quero só informar Vossa Excelência que, por favor... Não, a pessoa vai responder pelo crime. Consignemos todos que eu não admito. Na minha ótica, é uma ofensa gravíssima. Não é crítica. Bom, o que a gente está se dizendo é que chamar alguém de ladrão, se for um cidadão médico... não puder chamar um político de ladrão... E ministro Supremo pode? Eu não sou distinto dos demais. Tá. Ela vai responder... Se o advogado subisse nessa tribuna e dissesse que Vossa Excelência é ladrão, eu ficaria curioso para ver a reação de Vossa Excelência. Ou por um crime, na mesma pena que qualquer cidadão teria o direito de ser ressarcido na sua honra por um apenamento. Ministro. Bom, a gente viu então um bate-boca entre André Mendonça e Flávio Dino. Na visão de André Mendonça, chamar alguém de ladrão é uma opinião pessoal sobre aquela pessoa e não uma ofensa em si. Flávio Dino disse que Mendonça estava errado, que na verdade chamar alguém de ladrão é uma ofensa e precisa ser caracterizada como uma ofensa gravíssima, porque pode manchar a honra de alguém, seja um político, seja uma pessoa que não tem um cargo público. O fato é que chamar uma pessoa de ladrão, de ladra, sem ela ser, está previsto no Código Penal, e isso pode sim caracterizar um crime contra a honra. Por isso, os ministros se voltaram contra André Mendonça. Ficou, então, viralizado nas redes sociais esse bate-boca entre Flávio Dino, Luiz Roberto Barroso e André Mendonça, só para mostrar que a polarização política, ela se estende também, infelizmente, ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Sobre a análise do julgamento em si, não foi concluído, os ministros devem concluir hoje se aumentam a pena caso o crime contra a honra seja cometido para servidores públicos, contra servidores públicos. Essa decisão deve sair ainda hoje. A gente pode acompanhar e trazer as novidades, os detalhes desse julgamento ao longo da programação aqui da TV A Crítica. Luiz e Rose. É impressionante, né? Nós vermos a Corte Suprema do Brasil ser palco de discussões como essas, quando a gente só deveria ter o trabalho deles ali de resguardar a Constituição, ou seja, fazer cumprir o que já está na lei.
mas o que a gente tem visto é um posicionamento do Supremo diferente, né? O Supremo hoje atua politicamente, não à toa a gente vê esse tipo de discussão viralizando nas redes sociais. Olha, Igor, muito obrigada pelas suas informações, sempre relevantes aí de Brasília, obrigada pela sua participação. Talvez esse seja um retrato do que vive hoje o nosso Brasil. Uma Suprema Corte politizada, que entra em discussões, quando a gente não deveria nem ter um ministro do Supremo dando entrevista, nem falando, porque ele faz cumprir a lei. É o guardião da Constituição, não é o que a gente tem visto. E quando a gente fala dessa discussão em específico, a gente está falando que já existe crime de honra previsto na Constituição, ou seja, já tem uma pena. O que a gente está acompanhando é que aqui no Brasil, como sempre, uns têm mais, parece que tem mais privilégio do que outros, né? Estão numa posição mais privilegiada. Então, se for um presidente da República, um ministro do STF, um funcionário público, não pode chamar porque ele é mais especial do que o cidadão comum. É isso que a gente está vendo. E a pena vai ser mais elevada. Exatamente. E foi por isso que se deu essa discussão entre os ministros. Curioso, mas é o retrato do Brasil hoje. Com toda certeza, mas não é tão diferente do que acontece no Congresso também. Essa semana a gente trouxe ali a questão da votação em caráter de urgência a respeito de um projeto do aumento, né, de representantes ali na Câmara, né, dos Deputados. Olha só, caráter de urgência. Tem tanta coisa para ser resolvida no Brasil e os caras querem pensar, né, no aumento de representantes ali no Congresso, né? Gente, pelo amor de Deus, a que ponto nós estamos chegando, tá? Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!